Tava aqui pensando agora, será que alguém vai assistir esse vídeo? Será que nos dias atuais ainda tem pessoas que sabem que um dia existiu uma banda chamada Dominó? Será que tem gente aí que sabe que foi um grupo que teve mais de 30 anos de história, que fez muito sucesso, teve várias formações, vários integrantes diferentes passaram por esse grupo, mas várias músicas de sucesso pegaram muito forte e ficaram na cabeça de muita gente. E que até hoje a gente ainda ouve por aí. Algumas dessas músicas, muitas foram regravadas por outros musicais e fizeram muito sucesso. Você já foi fã do Grupo Dominó? O Grupo Dominó já fez parte da tua vida em algum momento? Da tua história? Você já viveu alguma história relacionada ao Grupo Dominó? Alguma música deles? Você tem alguma experiência para contar? Você conhece a história inteira desse grupo? Tudo o que aconteceu? Como que eles surgiram? Como que aconteceu o surgimento? O que aconteceu ao longo da história? Quais são os protagonistas dessa história? As músicas que fizeram sucesso? Como que acabou? E tem também uma reflexão muito importante, que talvez você nem tenha percebido, mas eu vou trazer ela no decorrer dessa história de hoje, porque hoje você vai conhecer toda a história do Grupo Dominó. Um grupo que atravessou gerações, relembrar muita coisa ou conhecer coisas que você nem sabia que um dia existiu e que teve até uma certa importância na música brasileira. Era uma banda diferente para a época, eram meninos lindos cantando e dançando o tempo todo. Todos cantavam, todos dançavam muito bem, era um diferencial da banda. E eu fui uma fã do Grupo Dominó nos anos 90, em uma determinada formação que esse grupo teve, uma das formações que mais fizeram sucesso e uma música que fez muito sucesso também, inclusive fora do Brasil, que levou esse grupo para a Europa, onde ficaram um longo tempo por uma turnê internacional. Eu vou contar toda essa experiência, toda a minha história com esse grupo nesse vídeo de hoje e também vou contar toda a história do grupo, desde o surgimento até a atualidade. Tem muitos artistas conhecidos por aí que fizeram parte do Dominó. Você vai saber de tudo isso nesse vídeo de hoje, se acompanhar ele até o final. Vamos conhecer ou relembrar a história do Grupo Dominó. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a assistir esse vídeo até o final, se inscrever no canal, conhecer o Diário da Vida, as suas playlists diferentes que nós temos por aqui. Falamos sobre muita coisa, falamos sobre verdades da vida, falamos sobre vários temas curiosos que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E uma das playlists que nós temos por aqui é sobre as histórias das músicas dos cantores, dos grupos, histórias de ritmos musicais, de movimentos musicais. E é um pouco daquela história não contada, a história que muitas pessoas não conhecem, a história que está por trás daquele grande sucesso. Já temos alguns vídeos nessa playlist que você pode conferir depois. Nós já temos por aqui a história de um outro grupo que está há 45 anos fazendo sucesso, na mesma formação original. Só mudou um integrante devido ao falecimento de um deles, que é o grupo Roupa Nova. Nós já temos a história completa desse grupo em um vídeo aqui do canal que você pode conferir depois, entre outros vídeos que já tem nessa playlist que pode te agradar. E hoje então nós vamos falar sobre Grupo Dominó. Acho que a maioria dos brasileiros que existem no mundo já ouviram falar do Grupo Dominó, viveram uma parte da história desse grupo. Então vamos refrescar a memória, e para quem não conhece, vai conhecer através desse vídeo de hoje. O Dominó foi uma boy band brasileira criada pelo apresentador de televisão Gugu Liberato. Eles eram mais populares na década de 1980 e no final da década de 1990. A banda vendeu cerca de 6 milhões de cópias no Brasil na década de 1980. A formação original era Afonso Negro, Nil,
Marcos Quintela e Marcelo Rodrigues. Os maiores sucessos da banda foram Ela Não Gosta de Mim, Companheiro, P da Vida, Manequim e Com Todos Menos Comigo. Em 1992 e 95, o ator e apresentador de televisão Rodrigo Faro fez parte do grupo, com a formação de Rodrigo Pavanello, Rodriguinho, Cristiano Garcia e Éder Audêncio. A banda alcançou fama nacional em 97 com a música Baila Baila Comigo, que se tornou um grande sucesso comercial e vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. E eu vivi muito essa época, essa fase, essa formação desse grupo. Eu cantava e dançava muito Baila Baila Comigo, que realmente foi um sucesso muito grande. Até uma turnê na Europa bem grande eles tiveram. E o carro-chefe era essa música. Foi uma das formações que mais fizeram sucesso. E eu era muito fã dessa banda nessa época. Então vamos à história de como que tudo começou. Projetado nos moldes da boy band porto-riquenha Menudo, o Dominó surgiu em 1984 com o hit Companheiro, quando o Menudo estourou no Brasil. Augusto Liberato, o Gugu, por meio de sua agência Promoarte, decidiu formar uma versão nacionalizada do grupo. Para a formação do grupo, vários garotos com idades entre 14 e 15 anos passaram por audições para os quais tiveram que aprender a cantar e dançar. Os garotos selecionados foram Afonso Celso Lucatelli Negro, o Afonso Negro, Lenilson dos Santos, o Nil, Marcos Roberto Quintela e Marcelo Henrique Rodrigues. Em 1984, o grupo lançou o CD da CBS com 2 covers de músicas do grupo mexicano Timbiriche, Ela Não Gosta de Mim e Companheiro. Essa última foi sua primeira música a estourar nas rádios, complementada por um videoclipe lançado no programa Fantástico da Globo. Em 1985, quando Dominó já era popular, o grupo lançou seu primeiro LP pela CBS, que incluía, além de Companheiro e Ela Não Gosta de Mim, o single Ainda Sou Você, desse álbum. Além disso, contou com a participação especial do grupo Turma do Balão Mágico nas faixas Chega Mais Um Pouco e Fim de Semana. Em 1986, além de presença constante em programas de TV, principalmente na TVS, Dominó ganhou um especial em um resort. No mesmo ano, Dominó lançou um disco em espanhol e invadiu o mercado latino. Este LP teve um remake de Lindo Balão Azul, de Guilherme Arantes. O segundo álbum foi seguido pelos sucessos Guerreiros, Mariá, Amor e Música e Jura de Amor. Em 1987, o Dominó já estava há 3 anos na estrada e fazia sucesso de público e crítica. O terceiro LP foi o ápice da Dominómania, que assolava o país. Este álbum contou com sucessos como P da Vida, que vendeu bem em seu lançamento, seguido por Manequim e Medusa. Neste mesmo ano, participaram do filme Os Fantasmas Trapalhões, junto com o empresário Gugu Liberato. Em 88, o álbum Preto, como é conhecido, mostrou o amadurecimento do grupo e trouxe músicas de caráter mais reflexivo. Este LP trouxe os sucessos Com Todos Menos Comigo, Bruta Ansiedade e As Palavras, com a participação especial de Angélica, que na época era apresentadora dos programas Clube da Criança e Milkshake na Rede Manchete. Neste mesmo ano, o quarteto também participou de 2 filmes, Os Heróis Trapalhões, Uma Aventura na Selva e Os Trapalhões na Terra dos Monstros, onde cantam a música Paraíso. Venderam cerca de 6 milhões de cópias em todo o Brasil. Em 89, Nil deixou o grupo e iniciou carreira solo.
A despedida foi no programa Viva a Noite. Em 19 de outubro de 89, a Promo Arte preferiu seguir a carreira do grupo com apenas 3 integrantes e lançou seu quinto LP em 1990. Foi acompanhado pelas Maria, Felicidade Já e Leilão. Após a saída de Nil, o grupo perdeu muito de sua popularidade e de sua presença na mídia. Isso se deveu também à formação do grupo Polegar, uma banda jovem também lançada pela Promo Art Shows. Diferentemente do Dominó, o Polegar não utilizava coreografias, e sim instrumentos musicais, e se destacou por ser a primeira banda jovem lançada a nível nacional, formada por Alan Frank, Alex Gil, Rafael Ilha e Ricardo Costa. O grupo Dominó também lançou outro álbum auto-intitulado em 1992, mas não contava mais com seu principal integrante e vocalista, que era o Afonso Negro, que deixou o grupo poucos meses antes do LP ser gravado. A Promo Art e a Sony Music, que haviam comprado a CBS Records, optaram por reativar o quarteto, escolhendo 2 novos integrantes, um garoto chamado Ítalo Coutinho e o apresentador do programa infantil ZYB Bom, da Rede Bandeirantes, Rodrigo Faro. O single Sem Compromisso foi o único sucesso do álbum, que foi cantado por Marcelo Rodrigues e teve a participação especial de sua namorada na época, a apresentadora de TV Mara Maravilha. Sua próxima música foi Ó Que Eu Te Ponho, uma música que foi bem divulgada na TV e fez sucesso precoce. Em 1993, Marcos Quintela deixou o grupo e foi substituído por Fábio Castro. No final do mesmo ano, foi a vez de Marcelo Rodrigues se despedir no programa Sabadão, em que relembrou o antigo sucesso Manequim. Em seu lugar ficou Valmir Araújo. A formação então passou a ser com Ítalo Coutinho, Rodrigo Faro, Fábio Castro e Valmir Araújo, sendo essa a única formação que não chegou a gravar disco. Em 1995, Valmir Araújo permanece no grupo após um pequeno período de pausa, até surgir uma nova formação. Desta vez com os integrantes Rodrigo Pavanello, Éber Albêncio e Ricardo Bueno. Foi lançado o álbum Provocante, que vinha com o single Ó Carol. No início de 1996, apresentava a música Põe Põe. No mesmo ano, sai Valmir Araújo e entra Cristiano Garcia. Além de lançar o álbum Ritmos Latinos, que apresenta a música Salsa e Merengue. Em 1997, Ricardo Bueno deixa o grupo e entra Rodrigo Lázaro de Paula, Rodriguinho, e lança a primeira versão de Baila Baila Comigo, até fazer sua segunda e famosa versão, e que ganhou um novo clipe gravado no exterior. E assim, o grupo voltaria a fazer um grande sucesso naquele ano. Esta formação era composta por Rodrigo Pavanello, Éber Albêncio, Rodriguinho e Cristiano Garcia. O álbum Convido vendeu 290 mil cópias na França, ficando em 5º lugar na parada musical. E o grupo se apresentou em países como Turquia, Tunísia e Líbano. No mesmo ano, o grupo gravou um sucesso do grupo Menudo, que era Se Tu Não Estás. Essa mesma formação também lançou o álbum Give Me Love, em agosto de 2000. E neste mesmo ano gravou o videoclipe de Diz Que Sim, na Jordânia. Além de ter divulgado as canções Vem Falar de Amor e Me Dê o Olhar. Os meninos eram lindos demais, da cabeça aos pés, eles cantavam e dançavam muito. Essa era a formação que eu era muito fã na época. Eu era criança e esse era o meu grupo preferido.
E essa música Baila, Baila Comigo fez um sucesso muito grande e eu cantava e dançava muito, do jeito que dava, né? Criança meio desengonçada mesmo. Mas eu vivi muito essa fase do grupo Dominó. Então, é um grupo que fez parte da minha história também. E aí, em 2001, com a saída de Rodrigo Pavanello, que virou ator de novela, galã das novelas da Globo, Klaus Rie se juntou ao grupo e eles gravaram o álbum La Bomba. O single homônimo La Bomba foi a faixa principal gravado em espanhol e regravado em português. Inclusive, o Klaus Rie, ele faleceu há pouco tempo, ainda nesse ano, acho que foi em março, devido a complicações de um problema de saúde que ele tinha. Muito jovem, muito bonito, talentoso. É uma perda, uma pena isso ter acontecido também. E aí, depois de alguns anos, o grupo retornou em 2003 com novos integrantes e uma nova proposta, porém não pertencendo mais à Promoart. O empresário apenas pagava o direito pelo uso da marca Dominó a Gugu. A formação foi composta por Mike Everson, Rick Fell, Diego Pompeu e Leandro Lemos. Essa formação eu já não acompanhei muito porque não fez tanto sucesso, não apareceu assim em tantos programas de televisão. Depois saiu o Mike em 2002 e entraram Júlio Rua e o ex-modelo e ator Arthur César. O grupo apareceu algumas vezes em programas de televisão. As músicas eram compostas pelos integrantes e as músicas de divulgação dessa época foram Coração Parou e Baby. Mas o sucesso não durou. Porém, essa formação foi considerada pela produtora como a última formação oficial do Grupo Dominó e a seguinte somente como fase de testes. Durante a preparação desse roteiro, começou a vir na minha cabeça uma reflexão, uma coisa que antes eu não tinha pensado, não tinha parado para pensar de como que foi. Em todas essas formações do Grupo Dominó, desde a primeira até a última, vários meninos passaram pela banda. Mas nunca, na história do Grupo Dominó, teve um integrante negro. E aí a gente fica se perguntando, Sarah, por que isso aconteceu? Teve audições para escolher os meninos. Alguns foram escolhidos de alguma outra maneira que a gente desconhece. Mas será que existia alguma regra meio racista naquela época? Assim como nunca aconteceu de existir uma paquita negra. E isso foi também uma reflexão que a Xuxa teve durante a gravação do documentário. Nunca na história teve uma paquita negra. Na mesma época, ali nos anos 90, também teve aí várias formações no Grupo Dominó e nunca teve um integrante negro na história do grupo. Por quê? Será que nunca apareceu algum menino negro nessas audições de escolha dos integrantes da banda que cantasse e dançasse tão bem quanto os outros que foram escolhidos? Será que existia mesmo um certo preconceito naquela época? A gente sabe que o preconceito já existiu de uma maneira muito forte, muito mais do que é hoje. Que ao longo da história isso foi derrubado, foi superado. Mas existiu uma época em que, para fazer sucesso, as pessoas precisavam ser brancas, magras, ter o olho claro e se tivesse o cabelo loiro era melhor ainda. Mas também existiu aí na história da música, principalmente, muitos artistas negros que fizeram muito sucesso, inclusive nos anos 90. Então, na história do Grupo Dominó ficou assim essa curiosidade para saber o que realmente aconteceu. Será que foi alguma coisa racista que teve na hora de escolher esses meninos? Ou será que foi só coincidência de não haver nunca, nesses 30 anos de história da banda, surgir um menino negro que cantasse e dançasse tão bem quanto aqueles que foram escolhidos? Será? Fica a reflexão. O que será que realmente aconteceu nos bastidores dessa história? Falar hoje sobre o Grupo Dominó é remeter ao passado e enxergar novamente aquela criança na frente da televisão, babando, vendo aqueles meninos lindos
cantando e dançando. Aquela música contagiante, aquele ritmo envolvente. E essa formação que eu era muito fã naquela época ali, por volta de 97, que tinha o Rodrigo Pavanello, Éber, Rodriguinho e Cristiano. Eles eram muito lindos da cabeça aos pés, eram bonitos de rosto, de corpo, eles cantavam muito bem, eles dançavam muito bem, era um diferencial para a época, né? Não era qualquer banda que existia assim, uma banda de meninos que cantavam, todos dançavam muito bem ao mesmo tempo. E eles realmente fizeram um sucesso muito grande, principalmente com a música Baila, Baila Comigo, que tinha até a coreografia. E essa formação realmente foi um sucesso, levou eles para a Europa, ficaram um tempão em turnê por vários lugares. Naquela época, a única forma que a gente tinha de acompanhar os ídolos, os cantores preferidos, era através dos programas de televisão. Porque não existia a internet do jeito que existe hoje. Nem existia redes sociais, não existia essa força de compartilhamento que existe hoje. O lugar onde eu morava na época era interior, era zona rural, não tinha sinal de telefone, muito menos internet, nem se ouvia falar muito de internet naquela época. Então, o único jeito era torcer para aquele cantor preferido estar naquele programa de televisão naquele dia. E eu era muito fã também dos programas do Gugu no SBT. Então, os sábados e domingos eu estava sempre na frente da televisão assistindo tudo o que tinha. E o dominó era figurinha carimbada nos programas do Gugu. E era uma loucura, era realmente um diferencial para aquela época. Talvez isso tenha pesado bastante para ter o sucesso que teve. Eu era muito fã desse grupo mesmo, nessa formação. E eu lembro que quando essa formação saiu todos os meninos da banda e a banda continuou com outros integrantes, outros meninos diferentes, com músicas diferentes. Eu confesso que brotou aquela raivinha, porque de repente, do nada, tudo acabou. Não existia mais aqueles artistas que eu era fã, que eu gostava. Eu queria continuar vendo eles, né? Aqueles meninos daquela formação. E aí, de repente, tudo estava diferente. Era como se não existisse mais. E esses rapazes, eles saíram da mídia. Só o Pavanello, que foi para as novelas, virou galã de novela, um dos mais bonitos, por sinal, daquela época, né? E os outros foram para outros caminhos, alguns viraram produtor musical, outros estão fazendo coisa que não tem nada a ver com música. Mas, de alguma forma, então, o Grupo Dominó fez parte de uma época da minha vida. Então, esta é mais uma história de mais um grupo que atravessou gerações, que ficou aí na mídia fazendo sucesso por mais de 30 anos. Teve várias formações diferentes, teve várias épocas diferentes, teve uma parada, né? Não é como o Roupa Nova, aí, que está 45 anos na mesma formação original, fazendo o mesmo sucesso de sempre, sempre na ativa, e que também atravessa gerações e que também todo mundo canta, só que ninguém dança. Mas são grupos diferentes, tem talentos diferentes, tem ritmos diferentes para separar aí. Mas a história do Roupa Nova você também pode conferir agora, entrando aqui no canal e procurando na playlist toda a história desse grupo que também atravessou gerações e continua aí fazendo um sucesso enorme. Então o Dominó também teve a sua importância na música brasileira, na história da música. E você ficou sabendo um pouquinho mais sobre essa história nesse vídeo de hoje. Agora você deixa aqui nos comentários quais as outras histórias que você gostaria de conhecer e um vídeo parecido com esse aqui no Diário da Vida. Tem alguma banda, grupo, dupla, cantor que você gostaria de conhecer a história? De saber mais sobre a história desde a origem até a atualidade? Tudo o que aconteceu? A história de alguma música que fez muito sucesso? Qual que é a história que está por trás da criação, da inspiração que originou aquela música? A história sobre algum ritmo diferente, um ritmo musical, um movimento musical. Qual que é a história da criação, do surgimento, o que já aconteceu, enfim. É uma playlist que traz essa proposta de contar histórias que talvez não são tão conhecidas assim de todo o público, mas que em algum momento, alguma música ou algum desses musicais já fizeram parte da vida de muitas pessoas. Então, saber um pouco mais
sobre o que está por trás de todo esse sucesso, de toda essa história. É sempre bom, é interessante, é alimentar o nosso conhecimento. Então deixa o seu comentário com a sua sugestão sobre o que mais que você gostaria de encontrar por aqui nessa playlist ou nas outras que temos por aqui também. O seu comentário ele é sempre muito bem-vindo. Fica aqui no Diário da Vida e confira os outros vídeos que nós já temos por aqui sobre o Roupa Nova, sobre a história da música Macarena, sobre o tropicalismo, sobre outras coisas importantes e muitos outros vídeos que ainda virão por aqui, contando outras histórias de outros grandes sucessos que já existiram um dia e que ainda existem até hoje. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje, muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.